Glória a Deus, seu todo irmão na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Amém? O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo fala. Aqui Gideão falou assim: se tu tens achado graça em mim, graça é obediência. Graça é tudo aquilo que você faz para agradar a Deus. Deus se agradou de você. Amém? Então, Gideão, ele estava aqui malhando trigo no lagar, escondido do povo ao qual estavam sendo atacados. Estava malhando o trigo no lagar, onde era lugar de fazer vinho. Malhar o trigo era o processo de separação dos grãos do trigo da sua palha. Isto era normalmente feito em uma grande área, na colina, porque quando eles estavam trabalhando ali, o vento, quando dava, levava a palha e o grão ficava. Mas Gideão estava aqui malhando o trigo em um buraco. Poderia ser na terra ou poderia ser em pedra, numa caverna, num buraco. E o anjo observou Gideão e falou que Gideão era um homem valoroso e que Deus estava com ele. E Gideão, com certeza, retrucou, falou, porque estava passando por aquela situação tão deprimente, uma situação miserável, uma situação de fome, de miséria. Ele falou aqui que ele era o mais pobre, a casa dele era a mais pobre em Manassés. Como que eu sou um homem mais pobre? Como eu sou o menor da minha casa? E o Senhor está me dizendo que eu vou livrar os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente como se fosse um só homem? Deus, eu sou contigo. Vai nessa tua força. Sabe o que Deus está dizendo para mim e que já falou para Gideão há muito tempo atrás? Que você não deve esmorecer nas adversidades, que você deve crer em Deus, mas que você não tem que ficar com os braços cruzados. Você tem que lutar. Lutar em meio às adversidades. Gideão aqui estava lutando com pessoas que estavam ali destruindo as suas plantações, levando o seu povo à miséria, à fome. E você talvez hoje esteja lutando contra uma doença, contra um problema sério no seu casamento, na sua família. Mas você não tem que ficar com os braços cruzados. Você tem que ir à luta. Como, pastora? Como? Orando, lendo a palavra de Deus, não deixando se intimidar com a situação, não se permitindo que pessoas venham falar que você não vai conseguir, porque você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa, você está acostumada a lutar.
Você foi chamada para o exército de Deus e você tem que lutar. Em uma batalha, ninguém pode parar. E você conhece a história de Gideão, ao qual ele foi escolhido, mas ele ficou com medo e pediu o sinal do Senhor. E não é pecado você pedir sinal de Deus. Não tenha medo de pedir as coisas para Deus. Ele vai te entender, assim como ele entendeu Gideão. Gideão já tinha todos os sinais que se você não sabe ainda da história de Gideão, você pode ler o capítulo 6 e o capítulo 7. Então Gideão foi escolhido porque Deus viu nele um homem corajoso, um homem que não temia, não era medroso. Quando Deus falou para Gideão que ele ia lutar, ele falou que ele não tinha nada. Mas quando Deus fala para você e quando falou para Gideão que Deus era com ele, você tem tudo. As armas Gideão não tinha. Homens Gideão não tinha. Mas tinha Deus. Então Gideão foi procurar os homens, conseguiu ajuntar 32 mil homens. E Deus disse: ei, Gideão, é muito. Tem muito medroso nesse meio, manda voltar. Voltaram 22 mil homens. Desses 22 mil homens, sobraram 10 mil homens. De 10 mil, 7 mil. E de 7 mil, 300. Os homens valentes. Os homens corajosos que Deus escolheu para ajudar Gideão. E Deus quer ver o milagre dele através de você. Gideão, ele pegou esses 300 homens e foi à luta. Por quê? Se fosse com os 32 mil homens, Gideão ia se vangloriar dizendo que era ele que tinha derrotado. Mas, aos olhos espirituais, você derrotar milhões de homens como se fossem gafanhotos com apenas 300, o milagre de Deus estava ali naquele lugar. Gideão venceu os midianitas. Eles, quando escutaram a zoada das buzinas, os cântaros sendo quebrados, eles mesmos se mataram, desembanhando suas espadas e matando uns aos outros. Nenhum dos 300 soldados de Gideão foi necessário desembainhar as espadas. Deus deu a vitória. Mas para Deus te dar a vitória, Ele precisa de mim e de você. Deus, apesar dele ser um Deus poderoso, eminente, Ele precisa de você e de mim para o milagre acontecer. Amém? E Gideão estava passando por uma experiência. Ele estava sendo testado para ser aprovado por Deus. Amém? E quando nós passamos por provações, quando nós passamos por sofrimentos dolorosos, nós estamos sendo testados por Deus. Para que você venha demonstrar esse tão grande amor por Deus. Somente através da luta, do sofrimento. Em zona de conforto, você não demonstrará nenhum amor a Deus. Sinto muito lhe dizer a verdade. A maioria das pessoas, a maioria dos crentes, a maioria dos pastores dizem em vários altares que você não deve aceitar o sofrimento. Se Deus sofreu por você, entregou o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para derramar o seu sangue por ti, por que eu e você não vamos sofrer? É através do sofrimento que Deus vai calcular o amor que você sente por Ele. É através da luta que Deus vai achar em você graça.
É através da luta que Deus vai achar em você valor. O meu servo tem valor. Por que que você acha que Deus tem valor para você? Por que que você crê tanto nesse Deus? Sabe por quê? Porque Ele morreu por você. Foi a única pessoa que entregou a sua vida, derramou o seu sangue na cruz, foi Jesus. Mas ninguém. Agora você pode ir lá para Romanos, capítulo 5 de Romanos, glória a Deus. Capítulo 5 de Romanos, aleluia. Capítulo 5 de Romanos diz assim: a justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Gedeão estava sendo paciente, estava sendo constante, estava persistindo, ele não se entregou, ele não murmurou, ele falou com o anjo, ele conversou com o anjo e o anjo lhe deu a resposta: eu estarei contigo, vai na tua força, não temas. Gideão creu, Gideão obedeceu, Gideão manteve um compromisso com Deus. Porque o que ele mais queria era se livrar daquela tortura. Eles não tinham paz. Eles sabiam que todo ano, quando estava na época da colheita, vinha aquela multidão de homens igual um gafanhoto para destruir, para levar tudo aquilo que eles tinham plantado, que eles tinham trabalhado com tanto sacrifício. A coisa que ele mais queria no momento era se livrar daquele povo ao qual estava sendo destruído. E Deus não vai te envergonhar. Deus não vai te envergonhar nunca. Todos aqueles que se levantarem contra ti e você estiver alicerçado na palavra de Deus, eles serão envergonhados, eles serão confundidos, eles serão derrotados. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Foi o que aconteceu com o povo amalequita, medianitas e o povo do Oriente. Eles foram derrotados, eles viram o poder de Deus. Mas por quê? Porque Gideão não se deixou consumir pela adversidade. Ele ouviu uma história lá no passado que Deus tirou o povo do Egito. Ele não deixou eles sofrerem no Egito. Ele nunca deixou eles passar frio. Ele nunca deixou eles morrerem no sol ardente. Ele nunca deixou eles passarem fome. Deus dava tudo para eles. Então, por que Gideão estava passando por aqui? Gideão estava passando por um teste. Na linguagem grega, a palavra experiência significa teste. Ele estava sendo testado. E você também e eu. Quando nós passamos por tribulação, quando nós enfrentamos, quando ela bate na tua porta, você está ou vai passar por um teste. E esse teste é doloroso, é sofrido, porque você ama Deus, porque você quer continuar adorando a Deus e você não vai envergonhar Deus. Embora muitas pessoas nos criticam, porque crente não pode passar por problema, crente não pode adoecer, crente não pode passar por nenhum tipo de adversidade. Ei, meu amigo, você adora a Deus. Você não adora mais o mundo. Você adora a Deus.
Então Gideão estava na paciência, estava passando por um processo de teste, porque ele tinha esperança que aquele povo ia sumir. De qualquer maneira, ele estava pensando ali, ele estava malhando ali o trigo no lagar, e estava pensando como que ele poderia, com certeza, destruir aquele povo. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus esquadrinha a tua mente e o teu coração. Ele sabe quando você clama a Deus no teu coração e ele vem de alguma forma. Deus ele vai te impressionar, Deus ele vai te surpreender quando você menos esperar. É só você crer, é só você acreditar, é só você obedecer a palavra de Deus, é só você manter o compromisso com Deus. Ele vai nos ajudar, não vai te abandonar, não vai te desamparar. Amém? Então, no versículo 8 aqui do capítulo 5 de Romanos, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Como que Deus vai provar o amor para conosco se você tem tudo, se não falta nada na tua história, da tua vida, você está bem? Como você vai adorar a Deus? Como Deus vai saber que você o ama se você não passa por nenhum problema? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas logo, muito mais agora que você faz parte do exército celestial de Cristo, Deus não vai nos abandonar. Porque você pertence a Ele, você se reconciliou com Ele. Deus não vai nos abandonar. Deus ele vai te dar a resposta no momento dele, no tempo dele. E você precisa e eu precisamos ser forte, mas nós só vamos ser forte quando nós adoramos a Deus, nós lemos a palavra, nós oramos, estamos todo o tempo em sintonia com Deus. Ele conhece o teu pensamento. E Deus mandou o quê? O próprio anjo falar com Gideão, porque ele sabia da necessidade. Deus ele conhece a tua mais profunda necessidade quando você clama, você não precisa falar. Às vezes você clama aqui ou no coração e Deus vai lá e vê uma luz. E Deus não é treva, Deus é luz. Quando ele vê a luz, ele vai lá no teu coração e ele responde a tua necessidade. Amém? Então, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, quando você ainda não tinha Cristo na tua vida, né? Agora fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Preste atenção, você está passando por dificuldade, está passando por sofrimento, você vai adorar a Deus em meio às adversidades, porque se eu e você murmurarmos, se nós deixarmos de adorar a Deus, se nós começarmos a questionar Deus, você vai perder a sua salvação, ao qual Deus já te chamou, você se entregou, você faz parte do exército de Jesus. Mas você, por ser um murmurador, você, por ser uma pessoa que não acredita que aquela situação vai passar, você vai perder a sua salvação, né? Você está em processo, eu e você estamos em processo de santidade, de santificação. Então nós temos que ficar atenados, nós temos que focar na palavra de Deus. Porque Deus ele fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então, amados irmãos em Cristo, você que está passando por situação dolorosa, você que está passando por situação tão deprimente, essa situação, a palavra de Deus aqui, ela nos exorta que nós temos que ter paciência, a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Mas por que tudo isso acontece na nossa vida? A palavra de Deus é assim. Paulo nos afirma que devemos superar o sofrimento para sermos aprovados por Deus. Você só vai ser aprovado por Deus se você superar esse sofrimento sem murmuração. Amém? Isso significa que experimentamos dificuldade, nos fará o quê? Crescer. Crescer, amém? Não é em tamanho, é em santidade.
Amém, glória a Deus. Devemos nos alegrar no sofrimento. Alegrar não é você ficar saltitando, pulando. Ninguém vai ficar fazendo isso numa situação triste. Você vai ficar triste, mas você crê que Deus está com você. Você é uma pessoa de Deus. E você tem que demonstrar que você é essa pessoa de Deus no momento de tribulação. Amém? Você gosta de passar por tribulação, por sofrimento? Não gostamos da dor, não gostamos do sofrimento, mas também não podemos negligenciar esses processos, porque é nesse processo que Deus vai nos usar para que o nosso caráter venha ser formado, venha ser fortalecido, né, contra as armadilhas de Satanás. Porque quando nós murmuramos, quando nós nos queixamos, quem está ao nosso derredor? Satanás, querendo nos devorar, querendo tomar a nossa alma de Deus. É por isso que ele fala que nós devemos nos alegrar no sofrimento. Amém? Glória a Deus. O nosso caráter é formado, né? Nós passamos a ter mais um profundo relacionamento com Deus quando nós passamos por uma situação dolorosa. Não é verdade, irmãos, em Cristo Jesus? Amém? Glória a Deus. Se você pensa que, de alguma forma, a sua paciência é testada, né, diariamente, agradeça a Deus porque Ele está dando oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus venha nos fortalecer, nos dar força. Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai querido e Pai amado, eu te peço força, te peço sabedoria, Senhor, para que eu venha usar o teu conhecimento na minha vida, Senhor. Nos abençoa, Senhor, essas pessoas, Senhor, que estão sofrendo, estão passando, meu Pai, por um processo de santidade. Senhor, dê forças a elas, dê força a mim, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos cada dia entender o que o Senhor quer de nós. Porque em Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz que nenhum sofrimento presente há de se comparar à glória a vir em nós a ser revelada. Amém, amados? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus, a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Shalom. Glória a Deus, a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Lá no livro de João, a palavra do Senhor nos exorta dessa maneira. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas ele veio para os seus, mas não o receberam. No versículo 12 diz assim: mas aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né, e aos que creem no seu nome.